pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tarô Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é uma leitura muito pedida aqui no canal. É uma leitura que faz uma sequência das releituras que eu combinei com vocês, tá? Que eu aos pouquinhos estou atualizando. Então, essa leitura aqui é a leitura da Juliette com o Rodolfo. É uma leitura que vocês tiveram participação aqui na formação dessa mesa, porque eu abri no Instagram uma caixinha de perguntas, onde vocês colocaram perguntas de vocês sobre o que vocês queriam saber através das cartas dos oráculos, né? E o que a espiritualidade tinha de informação para passar para gente sobre o cenário energético da Juliette com o Rodolfo, né? O que a gente já pode saber de previsões. Então, se você não me segue lá no Instagram, eu sugiro que você comece a me seguir, porque lá é minha ponte de aproximação com vocês. Lá eu também faço algumas tiragens de tarô, lá eu tiro dúvidas, converso com vocês, né? Estou mais próxima de vocês. Então, se você não me segue, sugiro que você já comece a me seguir. Foram muitas perguntas, pessoal, mas muitas perguntas repetidas, com o mesmo sentido. Eu acredito que muitas das pessoas que participaram dessa caixinha já acompanhava minha metodologia de tiragem dos outros vídeos que eu também fiz para Juliette e para o Rodolfo. Então, muitas das coisas, muitas das técnicas que eu vou usar nessa mesa aqui, ela já vai responder muitas das perguntas que vocês me fizeram, tá? Eu tô com uma colinha aqui do lado que eu anotei para não esquecer as perguntas que vocês me mandaram, mas só nessa técnica aqui de mesa a gente já vai saber de muitas informações, tá bom? Então, se você tá chegando nesse vídeo e não tá entendendo muito bem, aqui no canal eu faço leituras para famosos nacionais, famosos internacionais, para os signos, para a tua vida pessoal, né? E curiosidades, compartilho curiosidades, converso com vocês sobre os oráculos, informações da espiritualidade e muito mais. Aqui eu já fiz uma série de vídeos, né, de leituras, trazendo Juliette e Rodolfo. Então, eu já tô atualizando aqui. Essa daqui é só mais uma leitura atualizada das leituras anteriores que a gente já vem acompanhando deles. Então, assim, se você quiser ver outros vídeos, eu até sugiro para que você possa entender energeticamente a evolução de cada um, de uma forma individual e de uma forma conjunta, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa leitura. Eu vou começar com a energia do Rodolfo, tá? Então, aqui com os arcanos maiores, eu vou embaralhar o tarô e a gente vai tirar dois arcanos maiores. Uma é a representação individual dele e a outra é a representação energética dele quando voltado para Juliette. E aí a gente, depois com o baralho cigano, a gente começa a fazer as nossas perguntas e entender melhor esse cenário aí dos dois e o que a gente consegue ver de previsões. Energia individual. A temperança, a energia individual dele. E a força. E não tá focando. Vamos aqui, colocar aqui. Ok. Então, agora com o baralho cigano, a gente vai ver o campo dos sentimentos, pensamentos e ações. A gente vai começar com o campo dos sentimentos, porque foi a primeira perguntinha aqui que eu anotei de vocês. Então, o que ele sente pela Juliette no dia de hoje? Quais são os sentimentos que ele tem pela Juliette?
Então, vamos ver aqui o que o baralho cigano nos fala. Quais são os sentimentos que o Rodolfo tem pela Juliette no dia de hoje? A foice, a chave, a cegonha. Ok. Interessante, porque esse campo aqui dos sentimentos tem uma energia muito forte referente à temperança, né? Essa energia que se comunica muito, tem tudo a ver. Que interessante. Vamos tirar todas as cartas, porque aí a gente entende melhor o cenário. Mas que bacana. Vamos lá ver. Agora, campo dos pensamentos. Me perguntaram no Instagram o que ele anda pensando quando ele se volta para Juliette, né? O que tá passando pela cabeça dele quando vem a imagem da Juliette na mente dele. Vamos ver aqui que tipo de pensamento ele tem por ela. Os livros, jardim, caminhos. Interessante. E agora o campo da ação, né? Se ele tem alguma vontade, algum desejo, algum plano no que diz respeito a ela, né? Então, é o campo da ação que a gente vai ver aqui. Vamos ver. Ok. Foi o que eu pensei. Deixa eu só colocar para cá, pessoal, para que vocês consigam ver todas as cartas. A câmera não tá focando. Deixa eu ver aqui. Ok, vamos lá. A leitura tá interessante, tá? Vou começar aqui explicando para vocês pela energia individual do Rodolfo. O Rodolfo, no dia de hoje, ele tá vibrando o arcano da temperança, a energia individual dele. Esse arcano aqui, nas leituras particulares, nem todo mundo é muito fã, porque a temperança é um arcano que fala da necessidade da gente exercer a nossa paciência no que diz respeito ao tempo de acontecimento das coisas. Então, é um arcano um pouco demorado, é um arcano que muitas das vezes a gente quer que as coisas aconteçam para amanhã e as coisas dificilmente vão acontecer para amanhã, porque o nosso tempo não é o mesmo tempo da espiritualidade, não é o mesmo tempo da vida, né? Tudo tem um processo de amadurecimento e isso requer um pouco de tempo, tá? Então, aqui nesse deck a gente tem a representação, né, de um ser angelical, no qual ele tá equilibrando com 2 taças um líquido, tá? Então, o que que acontece? Eu vou dar aqui um exemplo bem simples para vocês. Sabe quando a gente tá com um líquido muito quente e a gente quer mornar esse líquido? Então, a gente pega 2 copos e fica passando o líquido de um copo pro outro, até que esse líquido fique em uma temperatura agradável para que a gente possa beber. Então, quando a gente faz esse movimento, requer uma concentração, uma paciência, né? Então, a gente começa a jogar um líquido de uma taça, de um copo para o outro, mas a gente não pode passar ele muito rápido, porque se a gente passar, corre risco de derramar. A gente também não pode passar muito devagar, porque senão vai demorar muito para a gente conseguir chegar na temperatura ideal. E a gente também precisa pensar
em que taça que copo, que taça a gente vai usar para fazer esse procedimento. Porque se for, por exemplo, um copo de plástico, possa ser que a gente não consiga segurar se esse líquido estiver muito quente. Vocês conseguem entender que existe muitos pequenos passos, muitos fatores envolvidos nesse pequeno processo de mornar esse líquido? Então, a gente precisa ter uma coordenação motora, a gente precisa estar concentrado naquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu não posso, por exemplo, ficar fazendo esse movimento olhando para o horizonte ou prestando atenção em outra coisa, porque o líquido pode cair na minha mão e eu posso acabar me queimando. Então, foi um pequeno exemplo que eu tô falando para vocês, que eu tô mostrando para vocês, para explicar para vocês que existe muitos fatores envolvidos nesse processo e que às vezes a gente não se dá conta, às vezes a gente quer que a espiritualidade nos ajude a conseguir algo, né? E a gente fala assim, ai, mas é uma coisa tão simples, né? Que podia ser mais rápido, mas não é tão simples assim. Existem outros fatores envolvidos que talvez não seja perceptível pra gente naquele momento, mas que faz toda a diferença. Então, esse exemplo que eu tô passando aqui para vocês, tá? É um exemplo que um dos meus mentores estão pedindo para eu passar, justamente para que vocês possam entender que o processo de equilíbrio, que é o que o processo da temperança nos ensina, equilíbrio, paciência, é um processo que você precisa exercer várias coisas, tá? Então, nesse pequeno exemplo que eu acabei de passar para vocês, vocês conseguem ver que tem muitos fatores envolvidos, além de um simples mornar de um líquido, né? Então, a temperança, ela vem falar dessa necessidade de equilíbrio, de você equilibrar as coisas, né? No entanto, que ela tá justamente fazendo isso, né? De equilibrar esse líquido de uma taça para outra. E da questão da paciência, da concentração. Então, aqui eu vejo que o Rodolfo, de uma forma individual, na energia individual dele, ele está num processo de equilíbrio, ele está equilibrando as energias dele, ele está equilibrando os pensamentos, os sentimentos, as ações, ele está ponderando muito bem como ele come, o que ele pensa, quais são os sentimentos que ele está nutrindo, quais são os ciclos de amigos que ele está inserido, como é que está a casa dele, como é que tá os familiares dele. Então, são várias coisas que estão envolvidas nesse processo de redescobrimento. É uma energia muito bacana, tá? Aqui embaixo, aqui atrás a gente tem o arco-íris, que vem falar justamente dessa renovação, tá? Arcano da Força. Arcano da Força é um arcano que representa a energia dele quando ele se volta para Juliette, né? E o que o Arcano da Força nos ensina, nos mostra? A força vem falar de inteligência emocional, né? De inteligência interior. Então, quando ele olha para Juliette, ele olha para ela com uma certa admiração de que mulher que possui uma inteligência emocional, né? Quando ela passa por alguma dificuldade ou por alguma situação muito complicada, ela tenta usar o equilíbrio dela, ela tenta ponderar muito bem as ações, as palavras, as atitudes, ela evita muito usar da força bruta ou das palavras que possam vir a machucar alguém, deixar chateado. Ela se preocupa muito com o sentimento das pessoas que estão à sua volta. O Arcano da Força vem com todas essas características, né? E em todas as outras leituras que a gente fez para ambos, a gente viu que o Rodolfo tem uma certa admiração pela Juliette, né? E essa admiração, ela continua, né?
continua a se mostrar nessa leitura e não por enquanto não muda, né? É muito bacana ver isso. Então, vem em todas as leituras vem se repetindo uma certa admiração que ele tem por ela. E o arcano da força vem falar dessa característica, né? Tanto de uma forma energética muito bonita, como de uma forma, de uma característica pessoal, né? Então tem uma admiração aí muito bonita que ele tem por ela. Aqui no campo dos sentimentos, o que a gente tem? A gente tem uma renovação muito significativa no campo dos sentimentos que ele tem, né? Quando a gente pergunta quando a gente pergunta na primeira linha, que tipo de sentimentos ele nutre pela Juliette, né? O que a gente consegue ver? A gente vê uma renovação extremamente significativa no campo dos sentimentos. A gente tem a foice, a chave e a cegonha. Então, aqui vem me falar que algo está para acontecer na vida dele, que vai fazer com que ele entenda de uma vez por todas tudo que ele sente por ela. Então, se existe alguma dúvida referente ao que eu sinto por ela, essa dúvida vai ser esclarecida. Se ele anda se questionando muito sobre o que ele sente por ela, é uma admiração ou é uma amizade, né? Isso também vai ser esclarecido. Se ele se pergunta se o sentimento que ele tem é um sentimento mais profundo, de amor, de paixão, isso também vai ser esclarecido. Então, algo acontece em torno dele. A cegonha vem falar de um acontecimento no qual ele não está esperando. A cegonha pega a pessoa desprevenida, tá? E faz uma limpa nos sentimentos. Então, tipo, tudo que ele tinha em dúvida passa a ser claro. Ele passa realmente a cair a ficha. Vocês conseguem entender? E quando eu falei que isso daqui tem a ver, né, com a energia individual dele, é justamente isso, né? Porque nas leituras anteriores que a gente vem fazendo pro Rodolfo, no campo dos sentimentos tem muito questionamento, tem muita dúvida, né? Ele reprime muito os sentimentos dele, ele tem muito medo de se entregar, de se apaixonar, né? A gente já vem comentando isso. E um outro parênteses que eu vou fazer aqui, né? A energia dele tá 1000 vezes melhor, né? Ele tá passando por um processo aí de cura emocional e espiritual muito boa mesmo. Eu tô muito feliz por ele, por a gente poder acompanhar esse progresso, né? Se a gente for acompanhar as leituras anteriores com a de hoje, a gente vê um progresso significativo, né? Ele começa a equilibrar muito bem o espiritual, o emocional, o racional dele. Isso é maravilhoso, porque ele começa a tomar decisões com mais firmeza, com mais clareza, e ele começa a entender melhor tudo que se passa em volta dele, né? Que bacana. Então, no campo dos sentimentos, meus amores, é isso, tá? Algo vai acontecer que vai esclarecer aí tudo que ele sente pela Juliette. Então, se ele tinha muita dúvida sobre se é um sentimento só de amigo, se é um sentimento só de admiração, se é um sentimento mais profundo, como amor e paixão, em breve aí algo vai acontecer e a ficha dele vai cair, tudo vai ser esclarecido aí diante dos sentimentos dele. Pensamentos, né? Quando ele pensa na Juliette, né? O que acontece aí, né? O que passa na cabecinha dele? A gente vê, pessoal, que ele se pega pensando em algum lugar que ele frequentou junto com ela, tá? A carta central aqui é a carta do jardim, a carta de número 20, tá? E fala de um local, tá? De um local mesmo, em que eles frequentaram, que eles tiveram aí, ficaram juntos, né? E quando eu falo ficarem juntos, gente, é frequentar o local, tá?
não necessariamente uma troca romântica, tá? Pode ser no BBB, porque a gente sabe que eles participaram do mesmo reality show na mesma época, mas a gente sabe também que fora do reality show eles tiveram outros encontros, né? Tanto de parceria profissional como de questão de festa mesmo, né? Que os dois acabaram aparecendo juntos. Então, o jardim pode ser tudo isso, tá? Então, eu só tô aqui falando algumas possibilidades, não sei exatamente qual o cenário dessas possibilidades tá se repetindo com uma certa frequência na cabeça do Rodolfo, mas aqui me mostra que ele, nos últimos tempos, tem algum lugar específico que ele se encontrou com a Juliette, e esse cenário se repete muito na cabeça dele, tá? Algum momento que eles estiveram juntos e esse momento foi de certa maneira significante para ele, porque tá no campo dos pensamentos. Junto com a Carta do Jardim, a gente tem um livro e os caminhos, que vem me falar que quando ele pensa nessa situação, muita coisa é pautada na cabeça dele. Aí, de novo, a gente vê aqui que o campo dos sentimentos com os pensamentos estão se comunicando de certa maneira. Então, existe uma pauta, um questionamento contínuo na cabeça dele, que ele se pergunta muito se é uma coisa ou se é outra, se ele tá... se ele entendeu muito bem o que ele está sentindo ou se não, né? Então aqui a gente tem a carta dos caminhos, que é uma dúvida, é um sim, é um não, é um talvez, é um será. O que eu devo pensar sobre isso, né? E tem algumas coisas que ele também está em busca de respostas, né? A gente tem aqui a carta dos livros no campo dos pensamentos e no campo dos sentimentos a gente tem a carta da chave, que me fala que em breve esses questionamentos aí que se passa na cabeça dele serão resolvidos muito em breve, né? Que a gente tem cartas um tanto rápidas, então eu acredito que não vá demorar muito para que esse acontecimento chegue na vida dele. É um pouco difícil, pessoal, a gente prever com exatidão datas e períodos, porque quando a gente faz uma leitura energética, a gente está falando de energia, de vibrações. Então, quanto mais uma pessoa amplifica uma energia de uma forma positiva, mais rápido tende as coisas a acontecerem. Mas no momento que essa pessoa vai amplificando essa mesma energia, mas de uma forma negativa, então as coisas tendem a ficar desequilibradas e caóticas. Então, assim, a gente pode ter uma margem, né, de que, eu acredito que isso vai acontecer mais rápido do que se imagina, ou não, eu acredito que isso vai demorar um pouco mais porque existem alguns outros fatores em processo. Então, assim, é um pouco complicado a gente definir uma data, mas as cartas aqui no geral são cartas rápidas, então acredito que não vai demorar muito. Mas, novamente, tudo depende dele, de como ele tá vibrando energeticamente, para que tudo isso se resolva o mais rápido possível. Campo da ação. O que a gente tem aqui de ação para o Rodolfo? Eu vejo que ele tá finalizando algumas coisas importantes na vida dele. São coisas mais íntimas, que diz respeito a ele mesmo, né? Então, o modo com que ele pensa, o modo com que ele age. Algumas áreas da vida dele também estão passando por finalizações importantes, significativas, né? Então, ele tá finalizando um ciclo que não tá muito legal na vida dele, um ciclo que ele já entendeu que não faz bem para ele, pode ser amizades, pode ser relacionamentos antigos, pode ser algum tipo de essa rotina não tá me fazendo bem, então eu vou mudar minha rotina, eu vou mudar minha alimentação, vou praticar uma terapia alternativa, né? Vou fazer coisas que me fazem bem, hobbies, enfim, né? Ele tá finalizando coisas na vida dele que ele entendeu que não faz mais bem para ele. E essas coisas são essas coisas assim que eu chutei de uma forma
de possibilidades, né? Porque aqui não é uma leitura particular. Então, realmente, eu só tô jogando aqui algumas possibilidades do que pode ser, né? Quando a gente fala de finalizações de coisas que não faz mais bem pra gente, pode ser muita coisa, pode ser amizade, ex-relacionamento, pode ser estilo de vida, enfim, né? Então, eu vejo que após ele finalizar isso, ele colocar alguns pingos nos is, certo? Ele sim tem a ideia de ir atrás daquilo que ele acredita que é a felicidade dele, é aquilo que faz bem pro coração dele. Então, se ele tiver aí, se ele entender, né, que ele realmente tem algum sentimento mais profundo pela Juliette, tem sim essa possibilidade dele ir até ela, conversar com ela, né, ver aí quais são as possibilidades, abrir um pouco mais o coração, porque aqui no finalzinho da nossa leitura a gente tem prosperidade e iniciativa, a carta dos peixes com a carta do navio. Então eu vejo que assim que ele terminar isso, ele vai se sentir mais corajoso para ir atrás dos sentimentos dele, caso ele consiga entender aqui que o que ele sente pela Juliette de fato é amor. Se ele entender que o que ele sente é só uma admiração ou outra coisa, então ele pode ir até ela para falar que quer ser bom amigo, né? Que quer uma amizade aí, uma parceria com ela, quer manter um relacionamento mais próximo, porque valoriza a amizade que eles têm. Enfim, né? Vai depender muito aqui do que ele descobrir nesse campo aqui dos sentimentos. Então, tudo aqui tá nesse campo dos sentimentos. Diante do acontecimento, se esse acontecimento ficar claro para ele, né, que ele ama a Juliette, então eu vejo que aqui no campo do futuro ele tende a ter uma iniciativa depois dele finalizar algumas áreas da vida dele que ele já entendeu que não tá muito bacana para ele, tá? Se não, se ele entender aqui que só é amizade, que o que ele sente por ela é amizade e uma parceria muito bonita, então ele tende a ir atrás dela para falar sobre isso, né? Que é uma amizade com ela duradoura, que admira muito a pessoa que ela é e que quer se manter próximo a ela independente de qualquer coisa. Deu para entender? Mas, em tese, pessoal, o que eu queria falar aqui é que eu tô muito feliz pela leitura energética do Rodolfo. Eu vejo ele tendo mais coragem, mais iniciativa e mais determinação no que diz respeito à vida dele no campo amoroso, né? Quando a gente vai fazendo as leituras anteriores dele, a gente via muito medo, muito trauma, muita insegurança. E nessa leitura, particularmente, eu não vejo mais nada disso. Eu vejo uma cura emocional e espiritual grandiosa e extremamente positiva. E eu fico muito feliz por ele por conta disso. Então, aqui do lado da leitura dele, eu vejo só coisas boas e coisas positivas chegando aí para ele, tá? Agora a gente vai dar uma espiadinha do lado da Juliette. Vamos lá. Agora do lado da Juliette, vamos ver qual a energia individual que ela tá vibrando no dia de hoje. E qual a energia que ela vibra quando ela pensa no Rodolfo. Vamos lá.
Com o baralho cigano, a gente vai fazer as mesmas perguntas que a gente fez pro Rodolfo. Campo dos pensamentos, sentimentos e ações. Porque basicamente foi isso que vocês me pediram sobre ela também. Então, já vou tirar os 3 campos para nossa leitura não ficar tão demorada, tá? Pensamentos. Ok. Sentimentos. E ações. Opa, peraí que foram muitas cartas aqui, deixa eu só organizar para não misturar aqui. Ok. Olha, pessoal, aqui no lado da Juliette, a gente já vê uma energia um tanto oposta do Rodolfo, tá? Isso realmente me chama um tanto de atenção, porque o Rodolfo tá vibrando de uma forma muito positiva e a Juliette não tá vibrando tanto assim, tá? A energia individual dela é a carta da Torre. A Torre veio me falar que ela tá passando por alguns problemas na vida pessoal dela, em algumas áreas da vida dela, tá? Então, a carta da Torre é uma energia um tanto caótica, como vocês podem ver aqui a representação da figura, né? A torre está pegando fogo, está em ruínas, né? Pessoas aqui se jogando. Então, é uma carta que vem me falar de instabilidade. Então, ela tá passando por alguns problemas pessoais, não sei necessariamente quais são as áreas da vida dela que estão com essa instabilidade, mas é uma instabilidade significativa que mostra aí que ela não tá muito legal, né? A cabeça dela tá focada em outras prioridades no momento, tá? Então, tem algumas coisas na vida pessoal dela, pode ser tanto pessoal como profissional, que não tá muito bacana e que ela tá com uma certa preocupação, então a mente dela agora tá focada em tentar resolver esses problemas, tá? O eremita é a energia dela relacionada ao Rodolfo, é uma energia mais introspectiva, tá? Isso me mostra que talvez ela esteja um pouco afastada do Rodolfo no que diz respeito à troca de mensagens, né? Talvez eles não estejam se falando ou se vendo com tanta frequência. Às vezes eles até podem estar se comunicando, mas não é na frequência que antes era, sabe? Porque o eremita vem me falar de uma introspecção. Então é no momento que você pode estar conversando com aquela pessoa, mas você não tá dando tanta atenção àquela pessoa, né? Às vezes você dá um oi, um bom dia, boa tarde, mas não prorroga muito mais essa conversa, tá? E se é aceitável, se é entendido, tá? Até o porquê disso, porque se na vida pessoal dela ela tá passando por algum problema, por alguma situação caótica, é normal que a cabeça dela esteja em outras áreas da vida, né? É normal que ela esteja dando prioridade de fato ao que tá mais caótico, né? Então, ela acaba se afastando um pouco mais para tentar entender como é que ela vai conseguir resolver os problemas que tá se passando na vida dela, tá? Então, se é totalmente compreensível aqui a combinação dessas energias, mas eu vejo que
ela não tá muito próxima, com muito contato com ele no momento. Bem, aqui no campo dos pensamentos, né? Quando ela pensa, o que ela pensa pelo Rodolfo? Ela não tem muita certeza se o que ela sente pelo Rodolfo é amizade ou é só amizade. A gente tem como carta principal protagonista dessa linha dos pensamentos a carta do cachorro. E ela está acompanhada da lua, que a lua vem falar de medo, incerteza, ilusão, né? Às vezes a gente fica imaginando coisas onde não tem, né? Então ela se questiona muito a relação que ela tem com o Rodolfo, o que exatamente é. E a lua, ela atrapalha a pessoa a ter essa visão com clareza, porque a lua às vezes fala que a gente pode estar fantasiando uma situação que não existe, né? Então a gente sempre fica com o pezinho atrás. Então, no campo dos pensamentos, ela não tem muita certeza sobre o que ela sente por ele. Quando ela pensa no Rodolfo, ela tem muitas dúvidas, né? A gente tem de novo a carta dos livros embaixo da carta da lua, né? Que novamente vem me falar aí de uma dupla insegurança, né? De você não tá tendo muita certeza sobre o que pensa e o que sente. A gente tem novamente a carta dos caminhos que vem me falar aí de uma insegurança, de não saber muito bem o que fazer, o que decisão tomar, né? Então, tanto o campo dos pensamentos como o campo dos sentimentos, pessoal, tem questionamento aqui significativo, tá? Ela tá bem perdida. E eu acho até compreensível isso, porque a gente tem aqui no dia de hoje, a vida dela tá um pouco caótica, tá? Tem alguns problemas aí que ela tá passando, não sei se quem acompanha ela mais de pertinho, quem é fã mais de pertinho, se sabe exatamente quais são esses problemas, né? Ou se de fato são problemas extremamente pessoais que a galera realmente tá sem saber. Mas aqui eu tenho a certeza que existe algum problema na vida dela, tá? Então, assim, é compreensível ela estar com essa confusão, porque talvez ela não consiga ter nem muito tempo para pensar sobre isso, tá? E aqui embaixo, que é o campo da ação, né? Futuramente, né? Qual ação pode acontecer? O que a gente tem de previsão? Olha, pessoal, tem alguma notícia, acontecimento, né? Que chega até ela e isso pode causar algum desconforto, alguma irritabilidade, tá? A gente tem a carta do urso, que a carta do urso vem falar um pouco de briga, de discussão, de você estar à flor da pele, tá? E aqui a gente tem a carta do navio com a carta da carta, que vem me falar aí de alguma coisa que chega na vida da Juliette, tá? Que pode fazer aí com que ela fique um tanto irritada, tá? Não sei se alguém vai contar alguma coisa para ela ou se ela vai presenciar alguma situação que vai deixar ela um tanto chateada, né? Mas existe essa possibilidade que pode até deixar um pouco mais caótico do que já está aqui todos esses campos de incertezas e dúvidas, tá? Porque aqui a gente tem muita insegurança. A insegurança da Juliette se repete duas vezes aqui, né? A gente tem a lua e os livros. Aqui a gente tem uma dúvida e uma incerteza, né, sobre o cachorro. Então, é só amizade, não é amizade, ele gosta de mim, ele não gosta de mim, né? O que se acontece, o que se sucede. E aqui embaixo a gente tem um acontecimento chegando que pode deixar ela aí, né, numa situação desconfortável, ela pode de fato ficar mais irritada e jogar tudo pelos ares, já que ela já tá passando por uma situação delicada na vida dela, né? Então é como se fosse mais uma gota d'água pro copo dela transbordar, né? Espero
que isso daqui se resolva, espero que ela vibre de uma forma positiva e fique calma se essa notícia realmente chegar até ela, né? Para que as coisas não fiquem mais desestabilizadas do que já estão, tá? Porque aqui a gente tem, aqui já me mostra que ela já tá um pouco afastada, um pouco introspectiva do Rodolfo, né? E aqui vem um acontecimento que pode gerar algum desentendimento entre eles, né? Ou que ela possa acabar vendo ele de um jeito diferente, né? Então, assim, é só tomar cuidado aí, respirar bastante e com calma e avaliar todas as possibilidades, né? Às vezes o que a gente vê nem sempre é o que parece ser, né? Às vezes a gente realmente precisa sentar e conversar com a pessoa, porque às vezes a gente vê uma situação de longe ou vê uma fofoca distorcida nos nossos ouvidos e a gente acata tudo como uma verdade, sendo que às vezes essa verdade pode ser um pouco distorcida, né? Então toma cuidado aí para você não meter os pés pelas mãos. Se acontecer alguma coisa aí que realmente te deixou desconfiada, te deixou desconfortável, você se machucou, se magoou, eu aconselho que você converse, né? E tente aí resolver a situação da melhor maneira possível. Então é isso, pessoal. Isso é o que eu tô vendo para previsão dos dois. Vejo o Rodolfo bem mais feliz e cheio de entusiasmo. De todas as outras leituras que eu já fiz, essa é a mais positiva de todas. Mais energética mesmo, assim, que ele tá bem mais feliz e mais contente em fazer as coisas e ter iniciativa. E em contrapartida de todas as outras leituras que eu já fiz da Juliette, essa é que me deixa um pouco mais preocupada, porque isso tá me mostrando que ela não tá com uma energia muito bacana e que tem algumas coisas, alguns problemas acontecendo na vida pessoal dela que pode acabar interferindo aí na relação que ela tem com o Rodolfo se ela não tomar cuidado, tá bom? Então, a gente vai analisando e vendo aí o que o futuro reserva, né? As previsões futuras, o que pode acontecer. Porque, novamente, aqui, o tarô e o baralho cigano são oráculos de aconselhamento e direcionamentos. O futuro, ele vai acontecendo conforme as nossas decisões. Aqui é só uma orientação e autoconhecimento. O que você vai fazer de acordo com essas informações só diz respeito a você. Oráculo nenhum te obriga a fazer nada. Então, a gente vai acompanhando aí o futuro e, se for o caso, a gente vai fazendo novas atualizações das energias dos dois. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Deixem o like, comentem, compartilhem. Se você conhece outras pessoas que também acompanham os dois, corre e já compartilha esse vídeo. Se você não me segue aqui no canal, poxa vida, né? Tu viu toda essa leitura e ainda não é inscrito? Pelo amor de Deus, corre aqui e se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. E se você não me segue lá no Instagram, tá dormindo no ponto, porque lá eu tô super ativa, conversando com todo mundo e você tá de fora porque você ainda não me segue. Então corre lá, já me siga, já fique pertinho da gente pra gente poder conversar e se inteirar do plano espiritual. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!